Olá, meus consagrados do Senhor. Nós estamos de volta nos nossos grupos e nós estamos de pé, como diz a canção. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Que o Senhor nos dê graça abundante para conseguirmos aprender e também ensinar a nossa gente como caminhar nessa vida de mãos dadas e juntos com Jesus. Eu quero lhes propor um exercício personalíssimo agora, para aquecer os motores nesta nossa primeira incursão na palavra do Senhor. Pare esse vídeo e releia o texto até o versículo 8, somente até o versículo 8. E faça você mesmo uma avaliação, uma interpretação, uma conclusão pessoal do que aconteceu naquele momento. E como Jesus arranca as pessoas do raso. Pause o vídeo. Esse é um momento de estudo, de incursão diligente, sem fazer outra coisa ao mesmo tempo. Alguma coisa que distraia. Romanos 12, sobre os dons concedidos pela graça, o Paulo diz: quem ensina, esmere-se ou dedique-se mesmo no fazê-lo. Então, pare o vídeo quando eu disser agora. Agora, vou falar com o dom de variedade de línguas. Now, agora. Eu lhes pedi isso porque depois de eu explicar detalhes do texto, aí fica fácil, né, a mente nos enganar dizendo que, era isso mesmo que eu havia pensado. Lógico, a alma já foi sugerida, a facilidade de compreensão aconteceu sem nenhum esforço pessoal, foi de forma passiva apenas. Olha, manos, é trabalhosa a tarefa de compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. É suor, é empenho, é renúncia mesmo. Porque essa deve ser a prática corriqueira de quem lê a palavra de Deus. O nome disso é perscrutar, é meditar, é compreender profundamente para que a palavra encontre na gente um lugar de aplicação que seja imediata. Sem acontecer isso, a chance da gente ser membro da igrejinha daqueles fariseus é enorme, não é? Notem, manos, que aqueles homens religiosos saíram de onde para ensinar as pessoinhas lá na Galiléia dos gentios? Saíram de Jerusalém, a capital da religião, o centro do sacrifício, do templo, das leis, dos preceitos, da matriz dos rituais, das vestes sagradas e das alegorias de condutas religiosas. Os distintos viajaram a pé, passando por Samaria ou pelo Vale do Jordão por 5 ou 6 dias, mais ou menos 190 quilômetros, para investigar os movimentos de Jesus e os seus seguidores, e também para ensinar a religião certa deles, os fariseus. E eles escolheram um tema para ensinar. Qual tema importantíssimo eles escolheram? Sobre a necessidade capital de lavar as mãos antes de tocar no pão. E eles perguntam: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Sabe aquela expressão, procurando chifre na cabeça de cavalo? E idealizando a imagem de um unicórnio? São esses caras da religião de papelão molhado. A reação de Jesus é de matar a serpente no ninho, chamando eles de hipócritas, que significa aqueles que falam por detrás das máscaras, os que querem ser fiscal do pecado dos outros, querem ser a polícia de Deus na vida dos outros, mas transgridem no que é essencial, para ficarem na beirada, se preocupando com rituais e com questões de só menos.
com um objetivo maligno de justificar ou de acobertar pecados que habitavam dentro deles. Usaram uma cortina de fumaça, fazendo rituais e mostrando vida religiosa de eventos para mascarar uma vida de iniquidades dentro do próprio coração. Vida de aparência e de frequência religiosa para mostrar o lado de fora e esconder o que estava dentro. Uma distração para os olhos. Entretenimento para tentar enganar até Deus. É só cumprir umas norminhas, um cultinho, uma frequenciazinha no templo. Aí Deus justifica o resto. É Deus comprável. Deus bobinho que se deixa seduzir por frequência religiosa e por rituaizinhos que o satisfaça e não provoque a sua ira. Cultos e rituais amansadores de um Deus que não pode ficar bravo com eles. Religiosos domesticadores de Deus. E Jesus não se faz de rogado e desce o machado na raiz do problema, citando o profeta Isaías. O Isaías já falava sobre vocês há 740 anos atrás. Em vão me adoram, dizia Deus. Me honram com os lábios, fazem orações decoradas e bonitinhas, cantam umas musiquinhas para mim, mas o coração está longe de mim. Jesus os deixa pelados, com as vergonhas expostas aqui. Isso é tão claro que nos versículos seguintes está dito que eles se desagradaram. Eles se escandalizaram do que ouviram. Fica claro, queridos, que religiosidade sem alma e espírito envolvido produz temas rasos, rituais vazios e vida mentirosa. A prova está nesse: eles não lavam as mãos antes de tocar os pães? Isso revela os santos de pau oco. Santo de pau oco era uma expressão popular brasileira usada para descrever alguém hipócrita, um falso, um dissimulado, que aparenta ser santo ou correto por fora, mas esconde intenções ruins por dentro. Essa expressão surgiu no período colonial do Brasil, especialmente no ciclo do ouro em Minas Gerais, no século 17 e 18, quando mineradores esculpiam imagens de santos em madeira oca, para esconder ouro em pó, diamantes ou moedas. Assim eles burlavam os impostos da coroa portuguesa, como o quinto que Portugal exigia como tributo, que foi apelidado também de o quinto dos infernos. Como a gente aplica isso? É comum se encontrar crentes assim, santos de pau oco. Parecem bonzinhos, cantam, oram, choram, são emocionais, têm vocabulário cheio de evangeliquez. Ou glória, está amarrado em o nome de Jesus, misericórdia. Toda maquiagem e escultura de santo por fora, mas oco por dentro, levando em si, lá dentro, o quinto dos infernos. Jesus diz: enquanto vocês guardam essas tradições de homens, dando exagerada importância só a elas, vocês negligenciam os mandamentos de Deus. Eles tinham aprendido essas coisas com os rabinos. Todas as tradições e costumes eram dedicadas ao vazio e por isso eles eram pessoas ocas. Jesus diz: mas vocês negligenciam o que é capital, o que é essencial e importante, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei,
e amai o vosso próximo como vós amais a vós mesmos. Essa é a síntese da vida eterna. É o que vocês me vêm sendo, praticando, ensinando e manifestando. Isso é amor. Tudo o que eu vivi e vivo é amor. Eu sou a encarnação do amor. Portanto, tudo o que vocês têm que fazer é me seguir. Quem ama, segue. E o verdadeiro amor é daquele que segue o caminho do Cristo em verdade e vida. O resto é construção mentirosa para ocupar vocês com rituais e religiosidades vazias. A cabecinha deles era o já lavou as mãos? Eles jejuavam muito, tinham muitos preceitos religiosos para cumprir. E lá em Isaías 58, o Senhor diz para o seu povo que já idolatrava a religião e os rituais, que o verdadeiro jejum e adoração era socorrer as pessoas, era partir o pão juntos, era não ser egoísta, era ser cordial, hospitaleiro, era abraçar os outros, era amar com envolvimento comprometido com o próximo, era perdoar como ele perdoa. E como ele perdoa? Pegando o pecado e a transgressão do povo e jogando no fundo do mar, e ainda colocar uma plaquinha naquele lugar: é proibido pescar aqui. É por isso que está dito: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. E olha, queridos, que isso ecoa para nós hoje em Hebreus 8, 12 e o 10, 17 no Novo Testamento. Dos teus pecados não me lembrarei mais. É maravilhoso que para nós o verbo está no futuro, como uma espécie de promessa do tipo: fique em paz, livre-se do peso, para de carregar essa pedra. Eu te perdoo, e lá na frente eu não vou ressuscitar esse cadáver para te atormentar, para ficar com julgamentos que nunca terminam, para não ficar como um Deus ressentido e amargurado porque você pecou contra mim, porque eu o faço por amor de mim, assim como eu me amo. E porque me amo, amarei você e não infernizarei a tua alma, nem nessa vida e nem no que está por vir. Olha, queridos, me diz se essa religião, no sentido de religar a Deus, não é belíssima, não é libertadora e eficaz na vida de quem tem Deus e não é oco por dentro. Quem não sabe ou não aprende essa lição, faz da sua religião apenas rituais de crenças, constrói em si inferninhos e chama outros para morar nesse lugar de tormentozinhos também. É a essencialidade boba do já lavou as mãos? Deus os abençoe.